E o Jornal Futuro está de volta agora falando de gestão e administração pública. Nos últimos anos, muito se discute sobre o papel da iniciativa privada na administração e nas políticas públicas. São parcerias, concessões, contratos de gestão, entre outras práticas. Ao lado desses modelos, a privatização representa o ápice da retirada do Estado na prestação de serviços. É quando o governo vende empresas públicas ao setor privado. Vamos entender melhor do assunto, que garantias e contrapartidas a sociedade tem com a privatização e como esse processo se deu no Brasil. Faltavam recursos e a ausência de dinheiro para investir, expandir e prestar serviços de qualidade fez com que, em determinado momento, o Estado passasse essa exploração para a iniciativa privada, que, obviamente, lucrará com essa atividade, mas terá antes que investir muito para que esse serviço possa ser efetivamente prestado e a contento. Na década de 90, serviços públicos de grande alcance social, como energia, mineração, estradas, portos, aeroportos, abastecimento e esgotamento de água, bancos e principalmente as telecomunicações, passaram a ser gerenciados por empresas privadas ou consórcios, iniciando um período de concessões e privatizações. Em 1998, foram realizados os leilões das teles, como ficou conhecida a privatização das telecomunicações brasileiras. Antes da privatização, o Estado, sem recursos para investir, não conseguia fazer com que a telefonia se expandisse no Brasil. Gerou até em determinado momento da economia brasileira um mercado paralelo de telefones. As pessoas que tinham telefone vendiam o aparelho, a linha de telefone, como se compra e vende um carro usado. Em seu último relatório, a Agência das Nações Unidas para as Telecomunicações informou que o Brasil detém a tarifa de celular mais cara do mundo, custando 71 centavos de dólares, 70 vezes mais cara que a de Hong Kong, por exemplo. No contraponto ao preço elevado, de acordo com a Anatel, a agência que regula o setor no país, o Brasil é um dos países onde a população tem mais acesso aos serviços de telecomunicações. Somente de celulares, o Brasil tem 272,72 milhões de linhas ativas. São cerca de 135 acessos para cada grupo de 100 habitantes. Mais de 123 milhões de habitantes acessam a internet pelo celular. Olha, onde eu moro, Saquarema, está terrível, é de péssima qualidade. Olha só, eu não vou dizer que eu esteja pagando caro, mas também não é barato. A telefonia fixa, eu acho até que é mais barato e funciona muito melhor da que a paga, entendeu? Então, sei lá, poderia melhorar muito. O que funciona melhor, a internet ou a ligação de celular? Os dois são uma porcaria, se você está com a conta atrasada ou num lugar que não tem muito sinal. Metrô, principalmente, eu acho que é horrível. Às vezes você está no meio da ligação falando uma coisa importante, a ligação cai. Agora, o fato do Brasil ter vendido a empresa estatal, a antiga Telebrás, de maneira fatiada, e hoje o seu legado estão com Oi, TIM, Vivo e várias companhias espalhadas pelo Brasil, fez com que o custo desse serviço ficasse mais caro, por exemplo, do que em outros países. Exatamente porque não foi uma concorrência para prestar o serviço, foi uma venda em leilão público. Então o Estado recebeu o dinheiro. Quem comprou vai recuperar o que pagou. E a política de tarifas fixadas pelo próprio governo brasileiro na hora da venda do serviço fez com que a tarifa de largada, que até hoje impacta o que nós pagamos para usar a telefonia, fosse muito cara. As empresas que prestam serviços são recordistas em reclamações pelos consumidores. O especialista em telecomunicações aponta um caminho para uma melhora. Em termos de atendimento à reclamação, presteza na reclamação, hoje em dia você tem uma ferramenta muito útil que é a portabilidade numérica, ou seja, você pode migrar de um provedor para outro. Se você quiser se desfazer o contrato com um provedor e migrar para outro, isso tem que ser facilitado, coisa que algum tempo atrás era bastante dificultado, por telefone a ligação caía, né? Hoje a Anatel estabeleceu limites nesse atendimento para que o usuário tenha facilidade de, não satisfeito com o serviço, migrar para outro provedor.
E para falar sobre gestão e administração pública, eu recebo aqui no estúdio Gerson Carneiro, professor de Direito Administrativo e Gestão Pública do IBMEC Rio. E você, claro, pode participar com a gente dessa conversa pelo telefone ou pelas redes sociais. Nossos contatos são o 0 Operadora 21 2273 5020, pelo Twitter, no @Canal Futura, e também pelo Facebook, no Canal Futura Oficial. Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Futura. Pablo, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui no canal Futura para esclarecer algumas ideias e reflexões acerca dos temas que estão presentes hoje na pauta. Para começar essa entrevista, eu te pergunto que, além da privatização, quais são os outros modelos de administração pública que a gente tem aqui no país? Veja, a reportagem que passou agora, recente, do Gilberto Braga, enfatizou alguns pontos sobre privatização. Para o cidadão que nos assiste, e é o principal interessado, a dona de casa, que tem esses problemas todo dia, no seu dia a dia, dessa prestação de serviço, o que é a privatização? Foi como ele bem salientou, é a venda de certas empresas estatais, mas que não foi feita só na era do Fernando Henrique, começou no regime militar, os demais governos continuaram, e depois percebeu-se que essa privatização, a transferência, precisava também de uma criação de uma nova entidade que fiscalizasse a venda dessas empresas na prestação de serviço. E aí foram criados, então, mecanismos para controle. Então, o que aconteceu a partir da privatização? Algumas empresas foram privatizadas, pagaram-se o preço que estava no mercado, então gerou mais renda, o que aquela empresa estatal dava prejuízo e não pagava impostos, aumentou o número de arrecadação de impostos, houve transferência de tecnologia na melhoria da qualidade do serviço e houve um maior investimento e alocação de recursos para essa empresa. Posterior a essa fase, o governo brasileiro também entendeu que havia necessidade de não se vender certas empresas estratégicas, mas sim criar um instrumento que transmigrasse um serviço que é de titularidade do Estado para o particular por um prazo de 20, 25 anos. São o caso das concessões. E foram então agora criados contratos de concessões e permissões. Aí a lei que regeu o contrato de permissões e concessões, tem uma distinção muito tênue, ambos são contratos administrativos. Essas leis, elas sentiam a necessidade de criar um outro instrumento que são as agências reguladoras. Então as agências reguladoras, elas têm um papel importante dentro dessa fiscalização e regulamentação dessas empresas que entraram no contrato de concessão. Para deixar um exemplo claro que você citou aqui, que é telecomunicações, o índice recorde de reclamação dos consumidores, eles nem passam para as agências reguladoras, eles vão direto ao PROCON. Por que você acha isso? Os consumidores se perdem no meio desses conceitos? O Estado brasileiro é muito grande, o Brasil é muito grande. Então, se nós olharmos, nós temos a União, os estados, 26 estados, o Distrito Federal, temos 5.564 municípios. Aí vem a administração indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas. Aí cria mais uma agência chamada agência reguladora. O que é essa agência reguladora? A agência reguladora, simplificando para o cidadão comum, é uma garantidora de contrato entre o Estado e o particular que ganhou o contrato. Então, as cláusulas contratuais pelas quais estarão ali regidos os contratos, se o particular, a empresa que ganhou essa concessão, não cumpre as metas, multas pesadíssimas serão aplicadas a essas pessoas. Nós tivemos o exemplo da TIM e outros operadores que durante 30 dias, se não atingisse a meta de investimento e da melhoria do serviço, eles seriam penalizados, como foram penalizados. A gente viu que funcionou muito bem nas agências, mas hoje é um problema das agências. Quando se criou a agência, ela tem mandato fixo, normalmente o executivo escolhe, depois manda para o Senado, são técnicos que vão operar naquilo. Mas hoje o governo atual, infelizmente, deturpou um pouquinho essa ideia e colocou isso ao cargo político. Tem que deixar claro para o cidadão comum que a agência é uma entidade de Estado e não uma entidade de governo. Qual é a diferença para o cidadão comum entender? A entidade de governo está ligada às pressões políticas, às trocas de cargos, etc., que é o que o governo fez com as agências, minimizando os seus poderes. E o cidadão comum, ele não vai, então, na agência, ele vai aonde? No PROCON.
que é o de mais fácil acesso, todos os estados têm, e ele pode ali reclamar. Mas o PROCON, às vezes, não resolve o seu problema. Então, ele tem que buscar a Defensoria Pública, dependendo do caso, o Ministério Público, que é fiscal da lei, e as instituições para garantir os seus direitos, às vezes. Tá certo, Gerson. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no jornal, foi bastante esclarecedora. Muito obrigado, e sempre que precisar, estou à disposição. Tá certo. A gente volta, então, daqui a pouco, no próximo bloco.